Fala galera da Electronics, é isso aí. E nós estamos aqui em mais um vídeo, tá? Hoje nós vamos falar sobre motores, ESCs e com algumas outras coisinhas relacionadas. Hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente, tá? Eu sei que meus vídeos estão ficando meio longos e às vezes a maior parte das pessoas não tem paciência de ficar assistindo todo o vídeo, tá? Eu entendo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser uma parte super simples, superficial, tá? Para vocês poderem, ou para quem quiser entender só o básico. Então vai ser uma parte curta, e a outra parte vai ser explicando um pouco mais aprofundado. Tá? Então nós vamos começar a falar sobre motores e ESCs. O que são os motores? Tá? Qual é a diferença do motor brushless, tá? Que é esse tipo de motor usado em multirotores, aviões e um monte de coisa, para os motores convencionais? Como o próprio nome já diz, o brushless quer dizer motor sem escova, tá? E o que é sem escova? Se vocês repararem no motor comum, quem gira é a bobina. Se vocês repararem nesse motor aqui, a bobina é fixa, tá? E quem gira é os ímãs, tá? Então isso é um motor brushless, sem escova. Vocês podem reparar que ele tem 3 fios, tá? Por quê? Esse motor brushless é um motor brushless trifásico, tá certo? Vocês já devem ter ouvido alguma vez a vida falar sobre corrente trifásica, tá? Tensão trifásica. Isso daí é usado na indústria, tá? Geralmente em transformadores de alta potência e tudo mais. É um jeito diferente de se transferir energia, tá? De uma maneira mais eficiente. Em casa, dificilmente você vai ter um suprimento trifásico, mas nesse caso você usa por causa da eficiência. Então, basicamente, o que o ESC faz? O ESC simplesmente vai pegar a sua tensão contínua da bateria, tá certo? E gerar as 3 fases, tá? Essas 3 fases, elas são deslocadas, são senoides, tá? Como você está acostumado a ouvir na questão da tomada. Porém, elas são, em vez de elas serem defasadas em 90 graus, elas são defasadas em 120 graus. O ESC faz exatamente esse papel. Só que além disso, o que ele faz? Ele controla a velocidade, tá certo? Ele não gera 3 senos, tá? É muito difícil fazer isso e não é necessário fazer isso para chavear motor trifásico. Então, ele simplesmente gera 3 ondas quadradas defasadas de maneira correta. E, com isso, o que ele faz? Ele liga e desliga esse suprimento. Basicamente, o que ele faz? Ele desliga essa tensão aqui do gerador dos 3 senos, tá? Desliga e liga de forma que o tempo ligado e o tempo desligado tem uma relação estabelecida, tá certo? Então vamos supor que você colocou 50% aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar 50% do tempo ligado, 50% desligado, tá? Isso por cima não é exatamente assim que ocorre na prática, mas vocês podem entender dessa forma, tá? É basicamente isso. Isso daqui é um sinal ppm, como já discutido, tá? Ele recebe um sinal ppm. E esse é um ESC opto, se vocês repararem, tá? E o que é esse opto? Esse opto aqui, a maioria das pessoas tem como se os optos são melhores simplesmente por esse fato, tá? Eles são realmente melhores, tá? Isso sem dúvida. Mas o que é esse opto? Esse opto significa que os sinais de entrada são optoacoplados. O que é um sinal optoacoplado? Basicamente, o que ele vai ter? Ele vai ter, a grosso modo, um LED, tá? E um receptor, um fotorreceptor, tá? E você não tem ligação elétrica entre a entrada, entre esse LED e aqui. Ou seja, você vai colocar o seu sinal de entrada aqui e no fotorreceptor você vai ter a saída. E para que serve isso? Isso serve para fazer uma isolação galvânica entre os dois lados, ou seja, ele não vai ter meios elétricos de passagem, elétricos direto, de passagem de um lado para o outro. E isso tem uma vantagem do seguinte, que se der alguma porcaria no seu ESC, que seja, vamos supor, o pior caso, ele está colocando a tensão da sua bateria no lugar do sinal, tá? Isso pode acontecer se seu chip torrar de maneira muito ignorante. Se o seu ESC não é optoacoplado, ele pode ter uma conexão direta através do chip ou qualquer coisa do circuito direto no seu sinal. Se ele é um optoacoplado, ele vai jogar essa tensão da bateria no fotorreceptor. O fotorreceptor vai queimar, mas você não vai ter nada passado para esse lado do cabo. Isso é uma grande vantagem, porque se der alguma porcaria no ESC, ele não queima a sua controladora, que geralmente é a parte mais cara, tá? Dificilmente um ESC tem uma porcentagem relativa de valor em relação à sua controladora. Então o que é? Você preserva a controladora. E outra, num quadricóptero você tem 4 ESCs, ou seja, 4 vezes mais chance de você queimar do sinal
da bateria aí por esse sinal aqui. Então os ESCs opto-acoplados são melhores sim, tá? Porque eles providenciam um isolamento da sua controladora em relação ao resto. E vocês podem reparar que os ESCs opto-acoplados não tem back, tá? O que é o back? O back é a geração, é o que gera a tensão de 5 volts através desse cabo. Nesse caso aqui, esse daqui tem back, tá? Ele está escrito aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Está escrito back opto. Porém, muitos não tem, o da DJI original não tem. Por quê? Porque o back também é um ponto vulnerável, tá certo? Se os reguladores do back queimarem, eles não tem como estar um regulador opto-acoplado. Então, se eles queimarem, eles podem acontecer disso daí. A chance é muito menor, tá certo? Porque o back geralmente é totalmente isolado da parte de potência, tá? O back tem uma corrente mais baixa, geralmente você só vai usar para alimentar a eletrônica e tudo mais. Mas por que principalmente que eles tiram? Porque num quad, por exemplo, você tem 4 backs, só que geralmente a corrente de cada back é 1, 2 amperes, e geralmente você não precisa de 5 volts, entendeu? Em mais de 1 ou 2 amperes. Então o que vai acontecer? No pior caso, o que todo mundo geralmente faz, simplesmente liga todos juntos. Ou seja, todos os 5 volts, que é o fio vermelho, vão ficar ligados em paralelo. Isso é um problema? Mais ou menos, pode ser ou não. Na verdade, o maior problema é que ele vai gastar energia à toa, tá certo? Ele vai simplesmente ficar gastando energia, porque se tiver uma diferença de 0,1 volt entre um back e outro, isso daí é 0,1 volt em curto dissipando energia. Então os ESCs vão acabar esquentando muito simplesmente por causa do back. Isso acontece em todos os meus quads, tá? Que tem back dentro do ESC. O ESC esquenta só por causa do back. Então, geralmente não vem, porque você só precisa de um, então é mais fácil você pegar um externo. O NASA vem com um gerador, uma própria fonte de tensão. O Apixhawk também vem, a APM também vem. Então, eles decidiram fazer alguns ESCs opto sem back por causa disso. Assim, por cima é isso mesmo, tá? Não tem muito segredo, tá? É um sistema simples, todo mundo usa. Tá? Aqui eu tenho alguns motores abertos, tá? Vocês podem reparar. Uma coisa interessante, que isso daqui aconteceu com meu tio, ele pegou no próprio Guardian. Depois isso acontece com um monte de gente que eu vejo. O cara pegou o parafuso que usa no próprio Guardian do Phantom, ele é maior. Aí você tira o próprio Guardian e acaba colocando o mesmo parafuso. O que acontece? O parafuso, ele entra exatamente aqui, olha. Se vocês repararem, você tem uma visada completa aqui. E ele pega exatamente na bobina, ou seja, você apertou, você arrebentou um monte de fio lá dentro. Só que, tecnicamente, o motor tá inteiro, tá? Ele só arrebentou o fio. Então, o que a gente fez? Eu tinha uns motores velhos aqui, que eles estavam com o eixo torto, tá certo? Então, o eixo torto é um saco no motor, porque ele treme demais e tudo mais. Então, o que ele fez? Simplesmente tirou a tampa dos Phantoms, dos motores do Phantom, e colocou isso daqui. Cara, funciona perfeito, tá? Encaixa certinho e tudo mais. Eu não me lembro se ele teve que trocar o rolamento, porque eu acho que o diâmetro é diferente, tá, do negócio, mas, ficou perfeitinho, tá? Ele comprou depois os motores, mas, como um quebra-galho, é muita vantagem ter um negócio desse daqui. Aqui eu tenho um motor chinês, A221213T, muito comum esse motor, porque simplesmente ele é o motor mais barato que tem no mercado, tá? Ele chega a custar $8, no Brasil você compra ele por R$30. E é um motor muito bom, tá? Não se iludam pelo fato dele ser barato. Outra coisa básica sobre motores é a questão do KV do motor, tá certo? Esse motor aqui é de 1000 kV, eu tenho motores de 2000, tenho motores de 100 kV e tudo mais. O que é o KV? O KV é quantas 1000 voltas o motor vai rodar para cada volt que você alimentar ele, tá? Isso, na verdade, não é exatamente isso, tá? Isso daí geralmente é o que é? É sobre, eles chamam de roda livre, tá? Ou seja, ele é totalmente livre, então se eu colocar aqui, esse sendo de 1000 kV, se eu colocar 10 volts, tá, no ESC, 100% de rotação, eu vou ter aqui 10.000 rotações por segundo, ou por minuto, tá certo? Basicamente isso. Por que quanto menor o KV, mais forte é o motor? É uma relação como se fosse de marcha, entendeu? Se você mantém a mesma potência, tá certo? Isso é muito importante considerar também, nunca só o KV, a potência do motor é muito importante, tá? Mas vamos supor que você mantenha dois motores de mesma potência, um é de 1000 kV e outro é de 500 kV. O de 500 kV vai ter um torque muito maior, tá certo? É uma relação de energia. Vamos supor que você tem basicamente um câmbio, tá? Uma relação de câmbio aqui. Então um tem uma relação de câmbio 1, a outra tem relação de câmbio meio, tá? O meio vai rodar mais lento, só que vai te dar mais força, tá? É a mesma coisa no carro. Quanto mais baixa a marcha, mais força, menor velocidade.
normal. E o que difere entre um motor de alto kV e um de baixo kV? Basicamente, o número de espigas de cada enrolamento, tá? Não tem muito segredo nisso aí. Quanto mais espigas, mais baixo o kV, mais força, porque é maior o campo magnético. Vale lembrar que é o seguinte, se você tem mais força no motor, você tem uma eficiência melhor, tá? Alguns já devem ter reparado isso, que geralmente quads ou octas com motores de baixo kV têm uma duração de bateria maior. Por quê? Porque você tem o ponto óptimo, tá certo? Esse ponto óptimo aqui é em amperes, geralmente. Por que em amperes? Porque é a capacidade máxima de corrente do fio que está usando, tá? Acima dessa capacidade máxima, ele vai começar a esquentar e vai começar a ter uma resistência muito alta, tá? E justamente por causa disso, você tem uma perda de energia maior. Por que que os mais fortes são mais eficientes? Na verdade, o que acontece é que o peso, a relação de peso que você tem num quad com motor de baixo kV, ele chega a ser uma relação menor do que um quad menor. Então vamos supor, um quad pequenininho com 4 motores desses daqui, esse motor aqui tem um empuxo de 800 gramas, tá certo? O quad vai pesar o quê? 2 kg. Agora você pega um quad grande, tá? Com 4 motores, sei lá, de 300 kV. Cada motor de 300 kV geralmente tem um empuxo de 3, 4 kg. O quad pesa quanto? 4. Ou seja, aqui no caso você tinha um motor de 800 gramas para um quad de 2 kg, ou seja, 4 motores no caso. Mas no outro você tem, o teu quad pesa 4 kg, só que um motor só já tem um empuxo daquilo ali. Entendeu a jogada? Porque os 4 motores vão rodar numa potência menor aqui, tá certo? E aqui eu coloquei meio reto, mas não é não. Quanto mais baixa a corrente, menos energia ele vai consumir, tá? Não em consumo tipo total, tá? O consumo total é óbvio, mas eu tô falando em quanto que ele vai dissipar de calor, o quanto que ele vai esquentar, o quanto que ele vai estressar, o quanto que vai ser a eficiência dele, tá certo? E justamente por isso você dura uma bateria maior, tá? Mas isso não quer dizer que motores de menos kV tem uma duração maior de bateria. Não é, é a relação entre o peso total e a força do motor, tá certo? Tem a questão também da qualidade de construção, tá? Porque motores de 300, 400 kV geralmente são motores mais bem construídos do que motores assim, tá? Então tem esse fator também. Tem o fator do tamanho do motor, então você consegue colocar um fio mais grosso que consegue dissipar menos calor, tá? Porque a resistência dele é menor. Aqui você não tem muito espaço, você tem que colocar um fio bem fininho. E outros fatores assim. Então, justamente isso, quanto menor o kV, entendeu? Mais fácil é de você conseguir levantar o seu quad durando mais bateria. E é isso aí, o kV então é definido pelo jeito que ele é enrolado, tá certo? Basicamente não o jeito, né, mas em si mais corretamente seria o número de espigas que você vai ter. Vocês podem reparar, esse motor, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é A2212/13T. Esse 13T, quem constrói carrinhos e tudo mais, sabem que motor brushless de carrinho geralmente vem em T, tá? O quanto que é o motor. O que é esse 13T? São 13 voltas. E agora vamos para a segunda parte do vídeo. Bom, nessa segunda parte, eu vou explicar aqui basicamente como é que funcionam os motores, tá certo? Então, nós temos aqui duas coisas. Nós temos os ímãs e aqui é onde fica a bobina. Vocês podem reparar que eu já tirei a bobina, tá certo? E o que é? Esses dois vão exatamente encaixados assim. Esse daqui não vai encaixar porque esse do Phantom tem um eixo um pouco maior. Então, eles são assim. Tá certo? Vocês podem reparar que isso daqui tem uma força muito grande de atração, então, principalmente por causa da quantidade de ímãs, tá? Como vocês podem ver na foto que eu estou colocando, os ímãs são intercalados entre norte e sul, tá? E se vocês repararem, tá, na foto, vocês vão ver que você não tem o mesmo número de ímãs do que você tem de bobinas, tá certo? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas o que acontece? Isso daqui são motores que têm 14 polos magnéticos, porém 12 bobinas. As 12 bobinas até vocês podem ver que faz um pouco de sentido, tá certo? Por que 12 bobinas? Porque tem que ser um múltiplo de 3, tá? São 3 fases, você vai ter que ter um múltiplo de 3. Há um tempo atrás eu estava até me cogitando, por que tem 14 ímãs, tá? Nunca alinha, né? Isso tecnicamente pode gerar uma corrente, porque se o motor ficar parado, vamos supor que
num gimbal, tá certo? Que é o mesmo tipo de motor. No gimbal, você tá colocando as 3 fases num ponto para ele ficar parado, tá certo? Só que como você não tem nunca os ímãs alinhados, você vai ter sempre um tentando puxar para frente, tá? E esse um tentando puxar para frente vai acabar gastando energia. E aí eu fui atrás para ver como é que era, né? E o que acontece? Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Do lugar que explica o porquê disso. Mas basicamente o que acontece? Você tem uma força maior, você tem o que eles chamam de um câmbio magnético, tá certo? O câmbio, exatamente o câmbio do carro, tá? Você tem uma relação de marchas, basicamente, só que isso é magnético, é uma relação fixa, tá? E você tem uma relação de 6:7, tá certo? Ou seja, você tem 6, que é o número de bobinas, e 7, que é o número de polos magnéticos, tá? Se vocês dividirem 14 por 6, ou 14 por 12, 12 por 14, vocês vão ver que a menor relação em fração que você vai ter vai ser 6/7. E você gera uma relação de força, velocidade de 6/7. Isso é basicamente por quê? Porque, na verdade, esse 6/7 é meio irrelevante no caso dos quads, tá certo? Mas você gera uma força, um torque muito grande no motor. E o maior problema desses motores brushless sem sensor, tá? Porque existe com sensor, é que você não tem torque inicial dele. Então o que acontece? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas se você segurar um motor na posição e ligar ele vai ficar tremendo na sua mão. Ele não vai forçar a sua mão, ele não tem força para isso. Na verdade, ele tem força. O problema é que o jeito que ele tá, que o ESC controla o motor não permite ele fazer isso, porque ele não sabe que posição que está no motor. Ele deduz a posição. Então o que acontece? Ele vai executar como se o motor estivesse rodando, e isso é um problema. Depois que ele já está rodando, ele tem a própria inércia do motor, tá certo? E o torque, beleza. Mas enquanto ele não está rodando, isso é um problema. E justamente essa relação entre 14 para 12, você tem um ganho nesse ponto, entendeu? Você tem um torque de saída mais alto. Pode parecer besteira, 6/7, uma relação não tão grande assim, mas ajuda bastante, tá? Eu tinha falado agora, só corrigindo uma coisa que eu falei antes, eu prefiro não editar essa parte. Eu falei que, na verdade, era 6/7 no torque a relação, mas não é 6/7 na velocidade, tá? O torque acaba sendo 4 a 8 vezes mais alto nesse caso, então é uma grande vantagem você ter esse negócio. E por que ele acaba sendo 4 ou 8 vezes maior? Ele acaba sendo 4 ou 8 vezes maior justamente porque ele nunca está alinhado. Tá certo? Então vai ter sempre um ímã querendo puxar para frente. Porque se ele tivesse alinhado, você ia ter o quê? Você ia ter, quando todos os ímãs estivessem desalinhados as bobinas, eles iam ter uma força de atração que ia puxar eles para alinhar. Mas depois que eles alinhassem, você ia ter uma menor taxa de força para tirar eles do lugar, tá certo? Porque você ia ter que trocar o polo. Então o que ele vai fazendo? Você ia ter basicamente, eu não digo uma senoide, mas eu vou extrapolar como uma senoide. Uma senoide representando o torque, tá certo? Por quê? Todos os ímãs iam pegar e se alinhar uma hora, e nessa hora que eles se alinhassem, eles iam ter o menor ponto de torque possível. Se você não tem os ímãs e as bobinas alinhados, o que acontece? Você vai ter um torque mais constante, porque enquanto alguns ímãs estão alinhados, os outros não. E aí você tem o mesmo número sempre de ímãs alinhados e desalinhados, então você mantém constante. Qual é a maior vantagem de manter constante, tá? Na rotação do motor, isso você não vai notar, tipo barulho diferente nem nada, isso você não nota. Mas muda uma coisa, no consumo de energia, tá certo? Por quê? Toda vez que ele demandar uma força maior num ponto de torque baixo, ele vai consumir mais energia, porque ele vai ter que jogar mais energia no motor para ele poder dar mais força. Ou seja, você vai ter que jogar mais, a energia vai ser inversamente proporcional ao torque que está naquele momento, tá? O torque que o motor tem com o negócio. Então o que você vai fazer? Enquanto a senoide do torque está descendo, você vai ter que subir a potência. E você vai cruzando isso. Você tem uma variação muito alta, tá certo? Você não tem algo constante. Se você tem essa diferença de desalinhamento, o torque de uma bobina compensa do que não está lá. Então o que acontece? Sua potência fica mais ou menos constante. Aí vocês vão me falar, não, mas não faz diferença, né? Você ter uma constante ou não, porque a resultante das duas vai ser a mesma. Eu concordo, a resultante das duas vai ser a mesma, mas existe um outro ponto, tá? Que é o ponto de eficiência do motor. Tá? Isso daí em alguns motores, tá? Geralmente os melhores motores, eles têm um gráfico de eficiência.
que geralmente o que é? É eficiência em porcentagem pela corrente que está fluindo no motor, tá certo? E o que diz esse gráfico de eficiência? Esse gráfico de eficiência geralmente é algo assim. Então o gráfico de eficiência é geralmente assim. Aqui você tem 0 ampere fluindo, algo próximo de 100%, tá? Próximo. Lembre-se, nunca é 100% eficiência, tá? E aqui você tem 0% de eficiência. Também algo próximo. Você não tem 0% de eficiência, porque 0% ele não estaria rodando, concorda? Então o que acontece? Você tem isso daqui, tá? Que é mais ou menos aqui, que é o ponto óptimo do motor. O que é esse ponto óptimo do motor? Esse ponto é justamente o ponto onde você vai ter a maior potência que o motor pode suportar, tá certo? Sem prejudicar a eficiência dele, tá? No caso ele está um pouco abaixo aqui, a curva desceu, mas é o que? É um ponto ideal do motor. E geralmente as especificações são dadas para esse ponto ideal. Então, por exemplo, esse motor aqui é dado que o ponto ideal dele é em 10 ampere. Ele aguenta mais? Aguenta, tá? A curva não é tão acentuada, então tipo 10 deve estar aqui, 20 aqui, 30 aqui. Aqui deve estar em torno de 100 e poucos amperes, tá? Mas o que acontece? Você fazendo ela ser constante, você consegue manter uma taxa melhor aqui. Porque o que acontece? Isso está acontecendo centenas de vezes por segundo, tá? Porque ele está rodando. Mas se você tem aquela oscilação, esse pico provavelmente vai ficar oscilando. Vamos supor que você está na corrente óptima aqui. Ele vai ficar fazendo isso assim. E o que acontece? Toda vez que ele passar daqui, ele vai estar gastando mais energia. Entendeu? E quando eu digo gastar energia, é o quê? Dissipar em calor, tá? Vai ser energia que você não vai ter aproveitamento no giro do motor, na força, tá? Então se você tem 300 watts, você tem 50% de eficiência, tá? Você vai estar 150 watts dissipando em calor e 150 aqui no giro. Calor e outras coisas, mas na maior parte calor. E é justamente esse o problema, entendeu? Se você mantém ele constante, claro, não é constante, mas ele tende a oscilar no mesmo valor. Ou seja, se você está com 10 amperes, você tem 10 amperes fluindo ali. É isso aí. Eu espero não ter esquecido de nada sobre os motores, tá? É uma coisa importante que eu até falei na primeira parte do vídeo. Essa curva aqui, ela é mais ou menos assim ainda, tá? Ele não é igual a eficiência até o ponto ótimo, tá? Você tem, quanto mais você vai chegando perto do ponto ótimo, menor vai ser a eficiência, isso é normal. A diferença é que entre aqui e aqui deve dar tipo 5, 6% só de perda de eficiência. E daqui até aqui, por exemplo, você já vai perder uns 10, entendeu? Então a partir daqui ele começa a cair exponencialmente. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que tenha ficado um pouco melhor. Eu até peço que vocês comentem se vocês preferem assim, o vídeo separado em duas partes. Uma parte mais básica e outra parte mais aprofundada, tá? E o link está na descrição, tem o nosso fórum, vocês podem tirar dúvida lá. E é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.